Então, eu tenho aqui um intervalo. Eu fui agora na tabela do IBGE, peguei essa informação e agora eu vou trazer uma nova informação, tá? Eu copiei lá e vou colar aqui trazendo só como valores. Não quero que ele traga formatações. Vamos aprender isso mais à frente, tá? Nesse momento, se detenha a esse trecho aqui do intervalo. Eu vou copiar aqui a minha formatação. E aí eu tenho aqui o seguinte, eu tenho uma área territorial e tenho uma população estimada. Vamos já começar no hands-on. E aqui eu quero saber o seguinte, qual é a minha relação entre área territorial, aqui abreviado, por população, pelo POP. E aí eu vou executar aqui um cálculo bem simples, né? Eu vou, logicamente, dividir a minha área territorial pela quantidade de pessoas, né? A minha população estimada. O que é que nós temos? Nesse intervalo, observem o seguinte, eu vou executar a fórmula na linha D, a localização é D2, linha 2, coluna D, tá? Lembrem que nós acabamos de falar, as colunas elas são aqui ó, identificadas por letras e as linhas são identificadas por números, tá? Conforme vocês observam aqui nas nossas guias. E observem que, para o meu intervalo, eu vou iniciar uma fórmula, e aí eu preciso digitar na minha célula o sinal de igual. Na sequência, eu vou clicar aqui em área territorial, porque eu quero que ele divida essa área territorial por esse valor aqui de população. Feito isso, eu cliquei aqui e mudei apenas a formatação para porcentagem, mas isso não vem ao caso. Veremos isso em uma outra aula. E o que acontece? Eu preciso que isso seja aplicado para todos os estados. Eu tenho algumas opções. Eu posso clicar aqui, copiar, e aí ele vai criar essa linha tracejada aqui ao redor da minha célula. Logo abaixo, eu clico na minha célula que está em branco, sem nenhuma fórmula, e dou um CTRL no teclado, CTRL V. Ele copiou a fórmula que foi executada em cima na célula de baixo. Eu tenho também uma opção muito ágil, muito bacana, que é você selecionar, por exemplo, a primeira linha e a linha subsequente. Uma vez que eu selecionei essas duas linhas, o que é que eu quero dizer para o Excel? A fórmula que está em cima, eu preciso que você replique para baixo. E aí, basta apertar no seu teclado, para aqueles que são amantes dos atalhos, isso é muito bom, tá? É o Ctrl D. Quando você pressiona Ctrl D, você está dizendo para o Excel, o que tiver acima, você replica para baixo. E eu posso também copiar, selecionar esse intervalo aqui e dar um Enter. E aí ele aplica tudo isso. São algumas formas de você copiar e colar essa fórmula, né, para as demais células. Então observem que ele saiu repetindo, replicando esse mesmo cálculo para as demais linhas. E qual é a grande diferença aqui entre um intervalo e uma tabela? Eu vou agora copiar esse intervalo, vou colar aqui abaixo, só valores. E agora eu vou usar aqui, vou começar a usar a nossa barra de tarefas e a nossa barra de ferramentas. Na nossa barra de tarefas, eu vou me dirigir até a página inicial. Abrindo a ferramenta, abrindo a barra de tarefas aqui na página inicial, eu teria a minha barra de ferramentas. Logo abaixo, uma das ferramentas disponíveis é a formatação como tabela. E nesse caso, ele vai converter esse intervalo aqui em uma tabela. Então, eu vou escolher aqui esse formato. Então, clique. Sim, a minha tabela ela possui cabeçalhos, está aqui. Ele vai apontar para a gente aqui, onde estão os dados, ou seja, qual é o intervalo. E a gente está dizendo para ele que é do intervalo aqui de A12 até C20. E aí você vai me perguntar nesse momento, o que é esse cifrão? Nós veremos em outras aulas, mas nesse caso aqui esse cifrão ele é usado para travar um intervalo. Isso nós veremos mais à frente, quando a gente começar a movimentar fórmulas dentro aqui do Excel, tá? Então, definido aqui o nosso intervalo, vamos dar um OK. E observem que o aspecto visual mudou um pouco. Mas observem o seguinte, olhem aqui para a nossa barra de tarefas. Eu estou clicando aqui no meu intervalo e agora eu clico na minha tabela. Observem que
Em algumas versões do Excel, essa aba aqui, essa nova aba, ela vai ter uma cor diferente, ela vai ter um aspecto diferente. Não importa qual é a questão do aspecto, mas o porquê que ela surgiu. Eu clico fora, ela some. Eu clico na tabela e agora ela aparece. Observe que é uma ferramenta de tabela, como diz na nossa guia, e ela vai justamente tratar formatações da tabela. Ou seja, o que é que eu estou dizendo com isso? Que tudo aquilo que eu montei aqui não é uma tabela. Agora sim é uma tabela. Muito embora eu possa formatar o meu intervalo com características muito próximas de uma tabela, mas isso não faz dele uma tabela. No mercado de trabalho é praticado e é chamado isso aqui de tabela. Não tem nenhum problema. Mas você que vai estar operando, você que fez o curso de Excel Ágil, precisa saber essa diferença. Isso aqui é um intervalo personalizado e isso aqui abaixo é uma tabela. Agora, eu vou executar o mesmo cálculo que eu executei no intervalo acima, vou executar aqui na tabela. E prestem muita atenção, tá? Nesse caso aqui, o que foi que nós fizemos? Nós dividimos a área territorial pela população estimada. Vamos repetir o cálculo. E uma vez que eu repeti o cálculo aqui abaixo, veja o que aconteceu. Ele fez aqui um auto-preenchimento. Por quê? Ele entende que, uma vez que é tabela, primeiro, se tem algo sendo adicionado próximo à minha tabela, então ele faz parte da minha tabela. Então ele vai lá e estendeu aqui o intervalo. Se vocês observarem, aqui no canto existe um quadradinho junto dessa linha bem fininha, que está diferente daqui do intervalo, tá? Se vocês observarem, ela está diferente. E esse quadradinho aqui está dizendo que o intervalo vai até aquele ponto. Então, na hora que eu comecei a escrever aqui na coluna ao lado, ele já adicionou esse intervalo à minha tabela. E mais, uma vez que eu executei o cálculo para uma célula da minha tabela, ele entende o seguinte: tudo que está para a coluna está para a linha. Então, se você começou a fazer um cálculo em uma célula, você vai distribuir esse cálculo para as demais células. E foi exatamente isso que ele fez. Sem eu precisar pedir, ele já aqui estendeu esse cálculo. Um outro ponto que vale a pena comentar aqui, tá? Uma vez que você transformou em tabela, eu vou agora escrever algo bem aleatório aqui abaixo da minha tabela. Dei um tab. Observem que automaticamente ele inseriu essa linha na minha tabela e já replicou aqui o cálculo. Se eu fizer a mesma coisa em um intervalo, não acontece nada, porque o intervalo ele aguarda esse input de dados, mas será um dado como qualquer outro. Né? Todos os dados ali aparentemente não têm uma correlação direta. Estão dentro de um contexto analítico, mas não tem nenhuma relação entre eles. Né? Eles não se pertencem, se é assim que a gente pode usar. Aqui, na hora que eu adiciono ou que eu retiro, esse intervalo ele já vai sendo corrigido, tá vendo? E aí eu consigo ter resultados bem interessantes. Outra coisa, quando a gente está executando uma fórmula dentro do nosso intervalo, eu tenho aqui a nomeação das nossas células. Então, nesse caso aqui, eu tenho a célula B2. Tá? Vou marcar aqui, ó, B2. Eu tenho uma célula aqui C2. Agora eu cliquei na célula C9. Porque coluna C e linha 9. Essa é a distribuição aqui no Excel. Mas observe o seguinte. Eu vou clicar e olhem para a nossa barra de fórmulas, que está logo abaixo da minha barra de ferramentas. Na minha barra de fórmulas, ele vai dizer o seguinte, que eu estou multiplicando aqui esse colchete, arroba, área territorial, dividindo por colchete novamente, arroba, população estimada 2019. E o que isso quer dizer? Se isso aqui é uma tabela, ele entende que não precisa nomear aquilo especificamente, mas ele vai transformar no que a gente chama de variável. O que é uma variável? Eu não preciso dizer que, por exemplo, essa célula aqui é a célula B3. Mas, quando eu converti ela em tabela, o Excel ele sabe que eu estou falando da célula B13. Porém, quando eu convertir em tabela, ele vai chamar isso o seguinte, ó, eu estou selecionando um dado, um item da área territorial. A área territorial equivale à coluna B. E aí ele já flega aqui para a gente. Por que ele não usa essa mesma formatação do intervalo?
Porque lembra que eu falei para vocês agora há pouco, que uma vez que está disposto, o que está para a linha está para a coluna, é a lógica da tabela. Tipo, dentro do Excel, não faz nenhum sentido você ficar dentro desse contexto aqui de tabela, tá? Saindo do intervalo. Ele entende o seguinte, não tem para que eu dizer que é B13 se eu sei que é um item da minha tabela. Então ele só nomeia o intervalo, o título do intervalo, que nesse caso aqui é a área territorial, que é equivalente à coluna B, e divide pela população estimada, que é equivalente à coluna C. Ele replicou tudo isso e está aqui para a gente. Qual é o certo e qual é o errado? Não existe certo e errado nesse caso aqui. O que vai dizer que é certo e errado será o seu uso no seu dia a dia. Algumas coletas de dados, esse modelo aqui é o preferível, usar o modelo de intervalo personalizado, que a gente também chama de tabela no mercado de trabalho. Mas a utilização de tabelas, ela pode te ajudar nesse aspecto. Por exemplo, na hora de você replicar uma fórmula, na hora de você criar uma formatação, na hora de você fazer um apontamento. Então, por exemplo, vamos ver mais à frente fórmulas como o PROC-V, que faz buscas de palavras, de números, enfim. Ele vai buscar um valor. E nessa busca, quando você tem um intervalo, você precisa nomear esse intervalo e dizer qual é a duração desse range, ou desse intervalo. No caso de uma tabela, basta eu clicar na tabela e ele já vai dizer, ó, tabela 1. Então, tabela 1 é tudo isso aqui. O valor a ser procurado será procurado, né, em toda essa região. Mas, se eu chegar e clicar e disser o seguinte, PROC-V aqui, ele só vai procurar esse valor na célula A2. Então, essa é a diferença entre um intervalo e uma tabela. Eu te vejo na próxima aula e não faz confusão, tá? Valeu!